judicial, ele pode recusar um processo? Então, por exemplo, eu estou aqui e eu recebi um processo, tá? Não obrigatoriamente eu tenho que aceitar, tá, gente? Se o juiz me nomeou, eu posso falar para ele que eu não quero fazer aquele processo, tá? Que eu não quero, eu não preciso, inclusive, né? A pessoa ela pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem a necessidade de declarar as razões. Ou seja, eu posso só falar para o juiz, eu posso dispensar aquela perícia ali, declinar a perícia de várias formas. Eu posso falar para o juiz, né? Por exemplo, se eu estou apertada demais de trabalho e eu não quero fazer aquele processo, vai ficar muito apertado para mim, então eu posso falar para ele que eu não tenho interesse em fazer, porque vai ficar apertado para mim, tá? Eu posso falar para ele que eu estou com excesso de trabalho, então eu posso justificar isso. E eu posso simplesmente falar para ele que, por motivos de foro íntimo, eu não quero aceitar, eu não posso aceitar a perícia. Mas eu não preciso explicar exatamente por que eu não vou aceitar a perícia, tá? Agora, eu particularmente, quando eu não aceito, quando ocorre alguma coisa assim, já aconteceu comigo, eu vou contar 2 casos para vocês que já aconteceram comigo, mas eu explico por quê, tá? Eu gosto de ser muito transparente para não parecer para o juiz que eu não quero aceitar e aí depois isso acabar refletindo para mim de forma negativa, tá? Porque é tão, às vezes, aí o juiz pode pensar assim, nossa, é tão difícil eu determinar uma perícia, é tão difícil escolher um perito e aquele que eu escolho ainda está recusando os trabalhos. Mas você pode fazer isso, a legislação permite. E aí, o Código de Processo Civil, quando ele traz, gente, lá as possibilidades de impedimento ou de suspeição, o que acontece? Eu vou falar isso para vocês, porque quando eu fui estudar sobre esse assunto há um tempo atrás, antigamente eu ficava perdida e depois eu fui entender que, na verdade, o Código de Processo Civil, ele traz ali impedimento e suspeição para o juiz, tá? No caso da área trabalhista aqui, para o juiz do trabalho. Só que depois, lá no artigo 148, fala o seguinte, que aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição a membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. E o perito judicial, ele é o quê, gente? Ele é auxiliar da Justiça. Então, quando vocês forem lá no Código de Processo Civil e verem, né, os artigos que falam de impedimento e de suspeição, que no caso do processo civil é o artigo 144 e 145, sempre vai estar escrito motivos de suspeição para o juiz e motivos de impedimento para o juiz. Mas vocês vão entender que é também para o perito, tá? Vão entender que isso se aplica também ao perito judicial. Então, é isso. Caso vocês procurem lá no Código de Processo Civil, vai estar dessa forma. Então, para a gente falar aqui em impedimento e suspeição, o perito judicial é igual ao juiz, tá? Os mesmos critérios que se aplicam ao juiz vão se aplicar ao perito judicial também, porque ele é um auxiliar da justiça.